Bem-vindos à nossa análise. Seguimos hoje com a série Liberdade e Justiça à luz da fé reformada. Isso aí. Vamos mergulhar no capítulo 4 do livro de Joe Morecraft, O Poder da Espada. A base principal é Romanos 13, verso 4. Exato. E a grande questão que o autor levanta é: que poder é esse que Deus teria dado ao Estado? Para que serve e como usar, né? Exatamente. O texto define a espada não como uma arma literal, claro, mas como um símbolo. Certo, um símbolo. Um símbolo da autoridade do Estado para usar a força legal. Inclusive, ele argumenta a força letal quando for preciso. Letal, pesado. E para quê? Qual a função disso, segundo ele? Para cumprir o que ele vê como o papel dado por Deus, né? Que seria impor a lei divina, proteger quem faz o bem, punir quem faz o mal, manter a ordem moral, basicamente. Entendi. Então é mais do que só, manter a paz. Tem um quê de sagrado na visão dele. E quais seriam os propósitos específicos dessa espada? O autor foca em 3. Primeiro, a proteção. O Estado precisa ter mais força que os criminosos, né? Lógico. Ele até usa uma analogia. Não dá para enfrentar uma metralhadora com um espanador. E cita a Bíblia, Lucas, sobre calcular as forças antes de ir para a guerra. Faz sentido. E o segundo? A dissuasão. A ideia que ele tira de Romanos 13 é que a autoridade deve ser um terror santo. Terror santo, que expressão! Para que as pessoas tenham um medo, um respeito profundo pela punição administrada pelo Estado, e assim pensem 2 vezes antes de violar a lei. E o terceiro propósito? A justiça, que seria administrar a justiça de Deus, manter a ordem e, olha só, garantir a reparação quando a lei divina é quebrada. Reparação? E aqui tem um ponto importante no texto. Qual? Como assim, reparação? Diferente do que a gente pensa hoje. Ele enfatiza muito que a reparação tem que ser para a vítima, ou para a família da vítima. Não é só multa para o Estado, entende? Ah, entendi. Ele critica o que ele vê hoje, a sociedade que, na visão dele, às vezes dá mais atenção para o criminoso do que para quem sofreu o crime. Sei. Ele dá algum exemplo? Sim, ele cita o caso de pais de uma vítima de assassinato que acabam pagando imposto para sustentar o assassino na prisão. Para ele, isso seria uma injustiça tremenda. Nossa, é uma visão bem direta. E isso leva a outra questão que você mencionou sobre misericórdia, né? Exatamente. Citando Provérbios, o autor argumenta que o sistema judiciário não deveria mostrar misericórdia para o criminoso condenado. Não deveria? Por quê? Porque, na visão dele, isso seria cruel com a vítima inocente. O Estado, nessa interpretação, não teria o direito de perdoar o crime. Perdão seria algo divino, não estatal nesse contexto. É uma perspectiva bem rigorosa do papel do Estado, mas o autor não acha que só o Estado resolve tudo, certo? Tem mais coisa envolvida para essa espada funcionar. Correto, correto. Ele conecta a eficácia do Estado com outras áreas. Primeiro, o indivíduo. Cada um precisa ter autogoverno, disciplina, amar o próximo. Até intervir se viu um crime acontecendo. Sim, ele cita Deuteronômio sobre ajudar o próximo. Depois, a igreja, com a disciplina eclesiástica. E, claro, a família, com disciplina e educação cristã. Parece que tem um fio condutor aí. Sim. A fé, Morecraft, é categórico. Sem uma fé dominante em Jesus Cristo como único Salvador, ele cita Atos 4:12, nenhuma dessas instituições, nem Estado, nem igreja, nem família, vai conseguir frear a maldade de verdade. Por quê? Porque, para ele, só a graça de Deus pode mudar o coração humano, a natureza da pessoa. Entendi. E essa ênfase toda na lei divina, na punição, imagino que levem direto para a questão da pena de morte. Leva sim. O texto defende abertamente a pena capital. Diz que é legítima e necessária. E se baseia onde na Bíblia para isso? Gênesis 9, Êxodo 13, Romanos 13. Ele apresenta razões teológicas. O Deus santo, o mandamento santo de Deus, tipo vida por vida, lá em Números e Deuteronômio, e a santidade da vida humana, feita à imagem de Deus. E ele argumenta que não seria só para assassinato, é isso? Isso. Menciona outros crimes capitais na Bíblia. E diz que não aplicar a pena de morte quando devida aumenta o crime. O foco principal seria a justiça e a vindicação da lei de Deus. Certo. E essa ideia da espada se aplica só dentro do país? Não de jeito nenhum. Ele estende isso para defesa contra ameaças externas também. Ah, defesa nacional.
Como ele vê isso? O propósito é defender a nação de invasores terroristas. A justificativa é que vivemos num mundo caído, né? Ele até identifica o comunismo marxista-leninista como uma ameaça existencial. Sério? Por quê? Ele chama de humanismo aplicado, adoração ao poder estatal com o objetivo de destruir o cristianismo e o capitalismo. Cita até o livro 1984, do Orwell, como exemplo. E qual seria a resposta? Uma defesa forte. Obedecem a Deus por não proteger de fato. Mas ele equilibra isso. Equilibra como? Não é só ter arma. Não. A frase-chave seria confiar em Deus e manter a pólvora seca. A maior segurança, segundo o texto, vem da fidelidade da nação a Deus, cita Salmos, Deuteronômio, Entendi. e defende a guerra justa, defensiva, como último recurso. Aborda até o mandamento não matarás, interpretando como não assassinarás, o que para ele não proíbe a pena capital nem a guerra justa. Cita Jesus usando força no templo e mandando comprar espadas. Ok, então, para recapitular a visão do autor neste capítulo 4, a espada é essa ferramenta essencial dada por Deus ao Estado para justiça e proteção interna e externa, sempre baseada na lei divina, como ele a interpreta. Exatamente. E, assim, uma reflexão que o texto deixa no ar, essa relação forte entre a força física do Estado, a tal espada, e a saúde espiritual da nação. A segurança de verdade, para Morecraft, não está só no poder militar, mas, fundamentalmente, na fidelidade a Deus. Fica a pergunta, né? Como esses dois lados, força e fé, deveriam caminhar juntos para buscar uma sociedade justa e segura, segundo essa perspectiva?